Olá, que bom ter vocês aqui comigo novamente para nossa segunda-feira de bate-papo. Nós vamos falar hoje sobre metas. Que bom ter vocês aqui para a gente dar continuidade às nossas reflexões, assuntos que nos ajudam na nossa evolução, que nos ajudam a ampliar a nossa consciência, isso é muito bom. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E eu quero dar as boas-vindas também para todos aqueles que vão me assistir depois na reprise. É muito importante que você que está ouvindo essa live e que vai me assistir depois, deixe seu comentário, deixe seu like, para que eu possa também compartilhar com você as suas dúvidas, que eu possa esclarecer melhor essas dúvidas e para que a gente possa, mesmo que depois, através do direct, trocar um bate-papo, né, nesse momento de live, de interação nosso. É muito importante também, eu gostaria de esclarecer que nem sempre, às vezes, essas interações chegam, né? Seja bem-vindo, Daísa. Minha mãe também já está ali, né, na contra-regra, vendo o som para mim. Eu estava falando que é importante perceber que, às vezes, o comentário aqui chega para mim com certo delay e que, às vezes, também, na minha caixinha lá de perguntas, no meu direct, demora um pouquinho para vir para mim, né? Eu já abri uma sessão de reclamação ali com o Instagram para dar uma melhorada, porque as respostas, eu não estou conseguindo compartilhar as respostas da caixinha de pergunta. Então, elas vêm para mim, mas depois de um tempinho, e eu não consigo compartilhá-las no dia. Às vezes eu printo, né? Mas eu sei que não seria o ideal porque fica faltando a pergunta. Então, eu peço para vocês mesmo deixarem para mim os comentários, se tiver alguma dúvida, que depois, na sequência, a partir do momento que eles vão aparecendo, eu vou comentando e retornando, né, para vocês aquelas dúvidas. E quero pedir também para vocês que estão me vendo aqui ao vivo e aqueles que vão me assistir depois, que compartilhem essa live com mais pessoas. A live ela é feita com o objetivo de ajudar gratuitamente mais pessoas a evoluírem. E quanto mais é partilhada a live, mais pessoas têm acesso a esse conteúdo e mais o Instagram entende como um conteúdo relevante. Então, eu quero pedir a ajuda e a colaboração de vocês para partilhar. Quem não sabe como fazer esse compartilhamento, aqui embaixo tem tipo de um aviãozinho. Quando você aperta nesse aviãozinho, ele abre a lista de contatos seus. Então, aí você pode clicar, né, ao lado do nome ali do seu contato e assim ele vai sendo compartilhado. E isso faz com que mais pessoas tenham acesso aqui ao nosso conteúdo. E hoje, então, eu quero trazer um conteúdo que ele é bastante assim, interessante para essa fase do ano que nós estamos vivendo. Nós estamos numa fase muito bonita, porque dezembro é uma fase que gera uma certa esperança nas pessoas. Ao menos daquilo que eu tenho observado, daquilo que a gente ouve nos meios de comunicação, daquilo que a gente colhe nas conversas e daquilo que eu mesma vivencio. Por que dezembro é esse mês que gera uma certa esperança? Porque, na verdade, nós somos um pouco imbuídos por esse espírito do Natal, que é um espírito da solidariedade, um espírito da partilha. Então, existem diversas iniciativas, né, de pessoas que buscam partilhar um pouquinho daquilo que tem com as pessoas que necessitam, que não tem nada ou que não tem muito, né, usando dessa solidariedade que o Natal gera. E também é um período de esperança, porque, afinal de contas, nós estamos aí no limiar de um ano novo que se aproxima. E um ano novo, ele nos inspira novas possibilidades, as novas realizações. Então, dezembro, ele tem um cunho, uma característica de novidade. E quanto mais a gente vai se direcionando para o fim de dezembro, mais
essa esperança de que algo novo e diferente vai acontecer, né, ela vai aumentando. Então, nós estamos aqui hoje no dia 13, né, muito próximo aí da metade do mês e muito próximo também da virada para o próximo ano de 2022. Então, nós estamos passando, né, por um período de transição muito importante, porque o ano passado foi um ano bastante atípico para nós todos, mundialmente, né? O ano que a pandemia nos prendeu em casa, nos fez nos reinventar como pessoas, como comerciantes, como empreendedores, como prestadores de serviço e como família. E que esse ano, então, ele já começou com uma esperança muito nova, né? Esperança de vacina, esperança de vida nova, esperança de novas oportunidades surgindo, esperança da erradicação desse vírus, que não sabemos que ainda não está totalmente erradicado, mas que avanços foram feitos. Então, o ano de 2021 prometia muito e era muito carregado de esperança. E é esse ano que nós estamos quase fechando, né? Podemos até chamar 2021 de um ano de esperança. E é interessante. Se nós tivermos toda essa esperança para esse ano que está se fechando, está findando, é interessante fazer gerar, né, esse movimento de esperança para mais pessoas e também para o próximo ano que se apresenta. Então, se em 2020 nós fomos obrigados por uma doença a ficarmos restritos e fechados, em 2021 nós mostramos que com a colaboração de todos, da sociedade, com o cuidado com o outro, com novas iniciativas e cooperação dessas nossas novas iniciativas, nós podemos também gerar vida e cuidar dessa vida. E agora, então, vem o ano de 2022, que para nós ainda é um presente, como um pacote fechado, porque nós não sabemos o que virá em 2022. Porém, nós já conseguimos lançar algumas luzes sobre eles. E nesse momento, então, com tudo isso, nós vemos também que esse movimento de esperança, ele nos leva a traçar metas. É muito comum nós ouvirmos de diversas pessoas em diversos lugares, a gente ser incentivados a traçar metas para o próximo ano. Porém, nesse exato momento, vão surgir 3 grupos de pessoas, né? Quando nós falamos de metas. E que grupo de pessoas são essas? Então, o primeiro grupo que surge são aquelas pessoas que fazem um planejamento das suas metas, executam esse planejamento e, ok, a vida segue segundo aquele planejamento. Um número que não é tão grande assim de pessoas. O segundo grupo são o grupo daquelas pessoas que ficam na dúvida, elaboram metas, mas ficam na dúvida se essas metas realmente vão acontecer, se elas vão dar certo e ficam titubeando. Até fazem as metas, mas passado todo aquele empenho, oi Flávia, seja bem-vinda. Passado todo aquele empenho do ano novo, aquela motivação das festas, né? Todo aquele momento inicial, essas metas ficam esquecidas dentro de uma gaveta, num papel, ou talvez essas metas fiquem só lá no profundo da mente, porque como foram metas sugeridas pelo momento, pelo calor do momento, essas metas elas ficam só no papel. Então elas acabam não se tornando realidade, né? Só no papel não, perdão, só na cabeça, porque essas pessoas, a dúvida é tão grande se as metas vão dar certo ou não vão dar certo, que essas metas elas ficam na cabeça, a pessoa nem se atenta que uma das características
para que as metas deem certo é colocá-las no papel. Porque o nosso cérebro, ele fixa mais aquilo que nós colocamos no papel. Os nossos pensamentos, eles são como borboletas, né? Eles voam. E aí, então, a pessoa fica naquela e, é claro, não preciso nem falar o resultado, né? Geralmente, ela vai lembrar dessas metas em dezembro novamente ou na festa de Réveillon. Por quê? Porque o movimento pediu para fazer metas. E tem um terceiro grupo. Esse terceiro grupo é aquele grupo que não acredita realmente de que as metas vão dar certo, que elas não funcionam. E por isso, então, eles nem tentam fazer, né? Já descartam de cara. Isso não dá certo para mim, isso é balela, isso é conversa, isso aí é coisa de quem ou não tem o que fazer, ou coisa de muito rico, porque os ricos têm secretária, que lembram de todas as coisas para eles, ou coisas de empresário. Então, eu não vou nem fazer, não vou perder o meu tempo com esse negócio de metas, né? Isso é só frescura de ano novo. Então, são esses três grupos de pessoas. As que fazem e executam metas, as que ficam na dúvidas e nem colocam no papel, então depois elas acabam não executando e sentem culpa no final do ano. E o terceiro grupo, as que nem sequer se preocupam, porque já não acreditam mesmo que as metas vão dar certo. E aí, então, a gente tem que parar para pensar e se perguntar em qual grupo a gente se identifica. Qual é o nosso comportamento no início de cada ano? Em qual grupo que a gente se identifica nesse momento? Ou que se identificou nesse ano de 2021, né? E por que é importante isso? A gente se identificar em qual grupo a gente está. Não para pegar o chicote e se martirizar, nossa, é mesmo, eu até fico no calor da emoção, querendo fazer meta, mas eu sou uma fracassada, eu não consigo executar mesmo aquela meta, eu não acredito, né? Então, não é para isso, é para trazer isso para a consciência, tomar consciência de qual desses três grupos nós estamos. Porque quando a gente toma consciência, a gente muda. A mudança, ela só vem com a tomada de consciência. A gente não consegue mudar aquilo que a gente não tem consciência. Aquilo que a gente não sabe que pode ser um problema que está impactando a nossa vida. Que pode ser o porquê muitas vezes a nossa vida não consegue fluir. Então, quando a gente toma consciência, é simplesmente dizer assim, eu tomei consciência disso. Sem o julgamento, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou ruim, eu sou fracassado. Não, só tomar consciência, né? E, é claro, há algum tempo que eu venho fazendo esse trabalho de tomar consciência, né? E nessa minha tomada de consciência, eu comecei a perceber que eu transitava pelos três grupos. Como assim transitava pelos três grupos, né? Então, primeiro eu era daquele grupo que fazia as metas. Então, ao menos fazer as metas eu fazia. Então, no primeiro momento, eu tomei consciência de que essas metas eram feitas só na minha cabeça. Então, passava aquele boom do momento, eu já nem me lembrava mais quais eram essas metas. Depois, como era feito na empolgação, se me pediam para fazer 3 metas, eu fazia 10, fazia 15. Então, imagine, se é difícil a gente se lembrar de 3, imagina 15, 10 metas, né? Então, não lembrava necessariamente. Depois, eu comecei a ser do grupo que colocava as metas no papel. E aí, tudo certo, colocar as metas no papel, mas elas não vingavam também. E cheguei até o momento de dizer assim, olha, eu não vou ouvir nada sobre metas esse ano, esse negócio não rola para mim, esse negócio é complicado, porque as pessoas fazem essas metas, mas eles fazem um negócio difícil, complicado para eles, isso não dá certo para mim, é do lado da realidade deles. Então, eu transitava pelos 3 grupos, né?
E por que que eu transitava, né? E por que que eu digo os 3 grupos? Porque atualmente eu coloco as metas no papel e estou cumprindo as minhas metas, né? Então, a gente vai fazendo um caminho pelos 3 grupos. E o que é interessante quando a gente começa a fazer esse caminho, né? A gente começa a perceber uma coisa. Desde o primeiro momento que eu colocava as metas no papel, eu comecei a perceber, em primeiro lugar, que era importante ter as metas no papel. Porque, tendo-as no papel, todas as vezes que, às vezes, fazia um curso, participava de uma live, ia para uma mentoria e me diziam, você tem as suas metas fixas? Bom, ao menos eu tinha as metas fixas e podia retornar para, ao menos, né, tomar consciência, não, eu tenho essas 3 metas. Então, eu sabia quais eram e sabia também onde elas estavam. Então, estavam num caderno de cabeceira que eu tenho. Ok, já era um primeiro passo. O segundo passo, então, foi um passo muito difícil de dar. Porque o que eu comecei a perceber? Que faltava algo para que essas metas, elas saíssem do meu caderno e se tornassem uma realidade na minha vida e, além do mais, me ajudassem a transformar a minha vida para algo que faria a minha vida caminhar para os meus sonhos, para realizar os meus sonhos. Então, essas metas, elas têm algumas etapas a serem cumpridas. Não é simplesmente colocá-las no papel, mas colocá-las no papel é uma coisa importante, já é um primeiro passo. E aí, nisso tudo, eu comecei a perceber algo que foi muito importante, que foi o quê? Eu não tenho força de ação. Me falta força de ação. O que é força de ação? Elas são bonitas, sim. Essas metas são interessantes. Essas metas poderiam me ajudar a conquistar aquilo que eu quero conquistar, que eu julgo que é bom para minha vida. Mas entre elas saírem do papel e elas se tornarem concretas, reais, e eu realizá-las, parece que tem um bloqueio ali no meio. Parece que eu não tenho força para executar aquilo que eu coloquei no papel. E que, quando eu coloquei no papel, eu julguei que era importante para a minha vida. Eu julguei que, se eu tivesse isso, se eu realizasse isso para a minha vida, nossa, essa área aqui da minha vida, ela iria mudar. Ela ia fluir melhor, né? Esse problema meu seria sanado. Mas eu não conseguia colocá-las, no meio tinha esse bloqueio. E aí, então, foi muito interessante perceber de onde vinha esse bloqueio. Por quê? É tão simples você pegar um papel e jogar lá naquele papel, vamos dizer, 3 metas, né? Quando eu comecei a seguir as orientações. Em primeiro lugar, porque eu não seguia as orientações. Então, eu colocava 15 e não colocava 3. E aí já ficava difícil. Então, o primeiro passo a ser dado foi seguir humildemente as orientações. Não, me pediram para estabelecer 3 metas, eu vou ficar nas 3. Ficava mais fácil se lembrar. Depois, uma ficha assim, um insight muito grande que eu tive, uma ficha enorme que caiu, foi o seguinte. E é isso que eu quero passar também para vocês aqui, o pulo do gato, né? As metas, elas são difíceis de ser realizadas porque uma meta nova, ela vai requerer de nós um hábito novo. Ela vai requerer de cada um de nós uma mudança de hábito, uma mudança de costume, uma mudança de mentalidade. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui me ouvindo, é fácil a gente mudar hábitos? É fácil a gente mudar a mentalidade? É fácil a gente mudar aquilo que a gente é acostumado a fazer todos os dias e que é acostumado a fazer até automaticamente?
Quero saber de vocês se é fácil fazer isso. Escrevam para mim aqui no chat enquanto eu tomo uma aguinha. Oi, Mayara, seja bem-vinda. É fácil a gente mudar hábitos na nossa vida? Vocês encontram facilidade? Eu quero mudar esse hábito. Vamos dizer um hábito muito corriqueiro, né? Eu como muito doce. Quero mudar esse hábito na minha vida. Vou comer menos doce, eu não vou comer nada de doce. É fácil. Então a Flávia tá falando ali que o pai diz que não, né? O pai da Flávia é meu tio Zé. Não é fácil. Então, para mim também não é fácil, né? Aliás, para todo ser humano não é fácil, né? E por que não é fácil? Porque o nosso cérebro, ele foi feito para agir de uma forma uniforme. Ele foi feito para agir no automático, para nos preservar a vida. Tudo aquilo que causa um certo desconforto, desassossego, que causa um certo esforço, mexe com o nosso cérebro. Por quê? Ele identifica assim, tem alguma coisa errada e pode colocar em ameaça a nossa vida. Então, o nosso cérebro, ele foi criado, né? Ele existe em nós para manter o padrão, para manter a calmaria, para manter, né, aquela situação que já existe. Por quê? Porque para ele é cômodo, ele preserva a nossa vida. Veja bem, se a gente está sentado num canto, tranquilo, com água, com comida, né, com pouco esforço, a gente se mantém ali vivo, porque o pouco esforço, ele economiza energia, ele não gasta energia. Quando a gente não gasta energia, a gente poupa a nossa vida. Toda vez que a gente tem um gasto de energia, o cérebro tem que mandar um monte de coisa para, né, os nossos músculos, para o nosso membro, para nossa... Por exemplo, para estar aqui hoje preparando essa live, o meu cérebro teve que trabalhar. Ele falou, o que você vai falar hoje? Vamos coordenar aí as palavras, né? Então, o nosso cérebro, para nos defender, ele tem como princípio nos manter no mesmo estado que nós estamos. Então, como que eu vou adquirir uma meta nova, vou viver uma meta nova, se eu preciso meta nova igual hábito novo? E aí, para um hábito novo, eu preciso me deslocar daquele estado de calmaria que eu já estava. E o meu cérebro vai identificar, a princípio, como um perigo. Tipo, se você tá aí quietinha, o que você vai atrás? Porém, a minha mente, né? Nós temos cérebro como aquela massa encefálica que está aqui dentro da nossa cabeça, né? Que comanda. E nós temos a mente, que é algo, né? Muito mais acima do que o cérebro, que é o nosso espiritual, o nosso intelectual, que nos diz assim, eu preciso evoluir. Eu não fui feito para ficar aqui sentadinha, parada, esperando que as coisas caiam do céu. Mesmo porque se a gente ficar parada muito tempo, o nosso amigo cérebro, ele vai entender assim, como ela não tá andando, ela tá parada aí, não precisa de nada, eu posso ir atrofiando os membros inferiores dela, porque ela não usa essas pernas para nada, eu preciso economizar a minha energia, então eu vou economizar, vou fazer funcionar só algumas partes, né? Então, ficar parado não é vida. Ficar parado é um movimento de morte mesmo. E o nosso cérebro, ele sabe disso. E a nossa mente também sabe. Então, aqui uma diferença, né? O cérebro é a massa e a mente é o espiritual, essa conexão que nós temos. E ela sabe que nós precisamos de mais. Então, a resposta, o pulo do gato, por que muitas vezes nós não conseguimos realizar nem sequer uma meta que nós, com tanto entusiasmo, nos colocamos ali no começo do ano, é porque se eu conseguir realizar, né, tiver que realizar essa meta, eu vou ter que mexer em algum hábito meu. Por que eu não consigo realizá-la agora?
Por quê? Porque eu não adquiro, não tenho aquela habilidade, aquela capacidade ainda naquele momento. E isso é importante, né? Isso requer de nós um movimento. E um movimento que vai ter que ser guiado aos poucos. Então, é muito interessante a gente parar para pensar. Eu quero continuar no meu automático? E se eu quiser continuar no meu automático, eu posso não ter o que eu acho que é interessante para a minha vida, o que é que vai me trazer mais ganhos e os ganhos que eu quero, ou eu posso começar um movimento de sair do automático para ir rumo aos sonhos e aquilo que eu quero. Nesse momento é importante também saber que o nosso cérebro ele funciona voltado para uma gratificação imediata, né? Então é a lei mesmo do menor esforço. Alguns anos atrás foi feita uma pesquisa na Universidade de Harvard, se chama o teste do marshmallow. Então separaram um grupo de crianças numa sala e 2 grupos de crianças. Um grupo foi dado o mesmo, né, o mesmo comando para essas crianças. O primeiro grupo foi colocado assim, que essas crianças, elas poderiam comer os marshmallows que estavam ali. Porém, se elas demorassem um pouco mais, esperassem um pouco mais para comer aqueles marshmallows, elas receberiam o dobro de marshmallows para comer. E quem comesse já naquele momento iria receber somente aqueles marshmallows. E essas crianças ficaram sendo observadas pelos cientistas. Tiveram crianças que imediatamente, apenas os cientistas fecharam as portas, elas foram lá e comeram marshmallow. E outras crianças, elas optaram em ficar e esperar esse tempo estabelecido com eles, por eles, e depois eles ganharam o dobro de marshmallow. Anos depois dessa pesquisa, os pesquisadores reencontraram esses mesmos grupos de criança e foi feita uma análise segundo aquilo que os cientistas já estavam, né, em tese ali querendo confirmar. As crianças que tinham comido marshmallow imediatamente, elas eram crianças assim que tinham conseguido conquistar poucas coisas, que tinham muita dificuldade na vida, que eram crianças, eram pessoas, né, porque aí já eram adultas, desmotivadas. Ao contrário do outro grupo, que tinha esperado para comer o marshmallow, eram pessoas mais motivadas na vida, pessoas que tinham alcançado patamares maiores na vida e pessoas ainda que tinham uma grande gana e uma grande motivação dentro delas. O que significa? Nós podemos conseguir gratificações imediatas, mas às vezes essas gratificações imediatas não levam àquilo que nós gostaríamos de obter na nossa vida. A mesma coisa, por exemplo, a gente pode observar quando a gente começa um treinamento numa academia. Então, assim, é muito comum a gente chegar na academia, né, e ver os colegas lá que estão treinando faz 3, 4 anos, e esses colegas lá todos com os músculos definidos, levantando pesos, né, enormes, tá? Então a gente chega e fala, nossa, né, eu vou abafar. E aí você passa a primeira semana numa dor imensa, né? Depois disso, a segunda semana que vai melhorando um pouquinho, você passa um mês, se a tua meta era emagrecer, você não emagrece nada. E aí as pessoas desistem. Por quê? São aquelas pessoas que, como as crianças ali, queriam ter um resultado imediato. E não conseguem verificar e não conseguem perceber que o resultado ele é consequência de um processo. E o processo, ele é consequência de anos, né, de treino, de motivação e de análise. Isso
acaba sendo aquilo que vai te dar o resultado lá longe. Então, muitas vezes, quando nós falamos em metas, às vezes a gente quer a meta para, tipo assim, hoje é dia 1º de janeiro, eu elaborei as minhas metas, mas eu quero chegar em 31 de janeiro, quando muito, né? Porque aí já está um pouco distante. Ou senão eu quero chegar no dia 10 e já ter conquistado essas metas. E o nosso cérebro rapidamente diz para nós, não vai rolar. Eu não tô a fim de me dispor, eu não tô a fim de gastar energia demais. E tipo assim, isso aí vai me dar um cansaço imenso. Então eu consegui perceber, através de um grupo de mentoria, de acompanhamento, que na verdade aquela força de ação que me faltava era nada mais, nada menos do que um processo natural que o meu próprio corpo estava fazendo para me preservar como natureza, né, física, para eu não me estressar muito, e um segundo processo mental, que era o quê? A crença de que isso é algo muito grande para eu fazer. Isso aqui só as pessoas, né, que possuem assim aquela garra imensa conseguem, os empresários, gente de outro patamar que consegue. Eu não consigo. Então essas duas forças, elas jogavam contra mim o tempo todo. Isso é muito grande demais. Isso é só da pessoa que deu o curso lá ou que fez a live, ela que consegue. E meu próprio cérebro dizendo, olha, vamos conseguir uma coisinha pequenininha assim, você melhora com 1%, já tá bom para você, não vamos nos esforçar muito. E para provar isso para você, eu vou te dar um cansaço imenso, que aí você não vai rolar mesmo. Então, quanto mais você acreditar que não é possível, melhor para mim. Eu não tenho trabalho, fico quietão, né? Melhor para as crenças, elas não precisam ser renovadas, eu continuo ali. Porém, eu não conseguia ter o ganho que eu queria. Então, isso é uma coisa assim interessante. Quando a gente não consegue ter o ganho que nós queremos, que nós almejamos, e como nós somos seres sociais, nós vamos vendo que ao nosso redor, as outras pessoas que estão conosco, elas vão tendo o ganho que nós gostaríamos, mas nós não conseguimos atingir, a gente se enfraquece mais ainda e se frustra mais ainda, né? E aí vem aquela pergunta, por que eu não? Porque os outros podem e eu não posso. E aí, disso, se a gente já emendar num vitimismo, porque eu sou isso, aí acabou. Aí lascou mesmo, geral. Então, quando veio esse insight, nossa, eu quero uma nova meta, mas eu não adquiro um novo hábito. Eu preciso adquirir um novo hábito para chegar a conquistar uma nova meta. Uma das metas que foi muito assim, para mim esse ano, que eu consegui levar em frente e que sempre foi muito difícil, foi a meta de realizar exercício diário, né? É uma meta que sempre para mim ela foi desafiadora. Vocês pensam que o meu professor de educação física lá do ensino médio, ele me dizia, a Mara e mais uma outra colega, ela inventa qualquer coisa quando tem aula de educação física. E se ela não tiver alguma coisa para inventar, ela vem de salto, porque ela não consegue fazer educação física. Então, eu nunca fui muito adepta à educação física e nem a exercícios físicos. Mas, esse ano, não só os exames médicos me pediram, como eu também me sentia que eu deveria investir mais na minha saúde. Por quê? Porque o meu corpo não estava me ajudando a realizar alguns exercícios simples, algumas funções até mesmo simples. Muito cansaço, a pressão subiu. Então, eu queria ter uma melhora de vida, uma melhor qualidade de vida. E sempre, cara, uma das primeiras coisas que as pessoas nos dizem é a questão do exercício físico. Foi algo fácil de adquirir?
não foi fácil. Então, eu falei para vocês que foi uma meta, mas além de uma meta, foi um desafio. Saber, então, que existia esse quesito, que eu precisava mudar hábitos para conseguir ter uma vida mais saudável, foi um grande diferencial para mim, né? Esses hábitos, eles vão sendo desafiadores, mas é muito importante a gente já avisar para a gente mesmo, para o nosso cérebro, que aquilo que eu quero conseguir, conquistar, ele vai vir a médio e a longo prazo. Ele não vai vir hoje, ele não vai vir amanhã, ele não vai vir nem no final do mês. Talvez nem daqui 3 meses ele venha, mas talvez depois de 6 meses eu esteja colhendo os frutos. Nós não temos na nossa vida, com as nossas metas, com os nossos hábitos, nós não temos a paciência do agricultor, né? Que o agricultor, ele tem aquela paciência do processo de plantar, regar, adubar, né? Escorar a plantinha quando ela está meio torta, de acompanhar o processo da planta, para depois lá na frente, dali 6 meses, dali 1 ano, 2 anos, poder colher o fruto. E nós, na nossa vida, nós queremos colher esse fruto para ontem. Então, eu faço minha meta hoje, mas ontem eu já gostaria de ter colhido o processo. E, é claro, eu, como todo ser humano, entrava nesse ritmo também. Porém, a gente tem que lembrar que existe sempre uns 10% de ser humano que não estão nesse ritmo e estão conseguindo coisas que nós gostaríamos, mas estão fazendo coisas diferentes de nós, por isso eles estão conseguindo conquistar. Então, quando eu consegui entender isso, que as metas eram possíveis, que eu precisava mudar hábito, e que eu precisava mudar o hábito dentro de um processo, o coração foi se apaziguando. E as metas, elas foram começando a serem mais fáceis de serem realizadas. Oi, Vilma, seja bem-vinda. E aí vocês podem me perguntar, Mara, mas mesmo assim não ficou pesado? É claro que no começo ficou pesado. É claro que uma das dificuldades que eu tive logo no começo, né? Para quem sabe, aqui onde eu moro, é uma cidade bem quente, né? Bem quente, chove raramente e tal. E aí, quando eu decidi mesmo partir para academia, porque eu falei, sozinha eu não vou ficar fazendo exercício em casa, a pandemia está um pouco mais controlada, já tinha tomado as 2 doses, eu vou partir para uma pandemia porque lá vai afetar um outro órgão, né? Que esse órgão, quando ele afeta em nós, ele geralmente provoca mudança, que é o bolso, né? Dizem que todos nós temos um órgão extra que quando afeta ele provoca mudanças, que é o bolso. E eu falei, eu preciso mudar, porque senão eu não vou ter a saúde que eu quero e já está aparecendo problemas que eu não gostaria que tivesse aparecendo, então tem que mudar. Não foi fácil, né? E nesse dia, que bom, depois eu quero feedback aí, hein, Flávia, o que vocês acharam. E também, se tiver perguntas, pode mandar. Eu comecei aí na academia um dia, passou 2 dias, acho que é no final da primeira semana, que eu tava arrebentada de tanta dor dos exercícios, começou a chover. Levantei cedão, né, 6h30, e fui saindo e começou a chover, tudo para ajudar. Mas eu falei, bom, se eu não for hoje, eu não vou nunca mais. Eu desisto hoje. Então eu fui para frente. É claro que a saúde, ela não foi, o exercício físico não foi somente, né, não foi somente essa meta. Como eu disse para vocês, eu estava desenvolvendo 3 metas. E é interessante a gente perceber, né? Essas metas, elas vão sendo realizadas também a partir do momento que eu começo a me conscientizar
O meu objetivo, ele pode ser atingido, só que ele precisa desse processo meu, ele precisa da minha adesão, né? O que ajudou muito nessa minha adesão? Ajudou muito fazer parte de um grupo de metas. Por quê? Porque ali no grupo, se vocês prestam atenção, né? E tem que prestar atenção muito na vibração do grupo que a gente participa. Porque tem grupos que se você dizer assim, ai, meu braço tá doendo dos exercícios, acabou seu dia. Porque aí a pessoa reclama até o último fio de cabelo dela. Então, esse grupo, ele não motiva. E a Vilma tá aqui também. Nós fazemos parte de um grupo de exercícios aqui no bairro também, né? Que vem um professor que faz exercícios, faz alongamento conosco, que é uma coisa assim, uma iniciativa maravilhosa. Ele é um grupo que é, em primeiro lugar, destinado para a terceira idade, mas que hoje em dia ele é aberto também para mais pessoas, né? Participarem, para quem ainda não está lá e para quem está se preparando para estar lá e estar bem. Então, se você está num grupo que te motiva, vamos lá, é isso mesmo, hoje está assim, mas amanhã você vai melhorar, né? Hoje para mim tá difícil também, mas eu também me levantei e também fui atrás disso, né? Também fiz um esforçozinho e vim, e é assim mesmo. Rosa, seja bem-vinda. Então é muito importante você perceber, quando você está num grupo que está motivado, assim como você, forma uma egrégora, forma uma reunião de forças, de energia que te ajudam a se desenvolver. Hoje pode ser que seja eu que esteja desmotivada, mas amanhã pode ser minha colega. E assim como hoje a outra colega me disse, olha, no começo é meio difícil, mas depois a gente supera, dá certo, você vai ver que você vai conseguir, vai dar certo. Para mim também era assim, amanhã pode ser eu que estou fazendo todo esse comentário para a colega. Então, participar de alguns grupos, grupos de mentoria, o grupo dos exercícios, o grupo da própria academia, fez com que toda aquela meta que no princípio parecia ser minha, que no princípio até gerou um certo medo, será que dessa vez vai rolar? Porque é uma coisa que eu não gosto, fez com que aquele processo se tornasse leve. E por que eu falei para vocês que precisa tomar cuidado com o tipo de... a Rosa tá entrando agora, né, Rosa? Não é um grupo ainda, tá? Isso aqui é uma live no qual eu estou falando sobre metas, a importância da gente vivenciar e como a gente vivencia, ter mais força para realizar as metas que nós colocamos no começo de cada ano, tá? A gente precisa cuidar também da nossa energia, porque se a gente se deixa entrar num grupo que só desmotiva, que tá ruim mesmo, que isso aqui pode ser pior, que as coisas vão piorar, isso aí baixa a nossa energia também. Então, cuidar da nossa energia é muito importante, né? E como então nós começarmos a traçar uma meta para termos um bom termo e uma boa realização para essa meta? Em primeiro lugar, a gente precisa fazer um movimento bem simples, tá? Esse movimento é assim. Agora que nós estamos no final do ano, em dezembro, e é um movimento que nós podemos fazer em qualquer momento do ano. Só que agora é um momento bem propício, mas é uma energia boa. A gente começar assim, a gerar em primeiro lugar, uma energia de gratidão. O que nesse meu ano que passou, que está finalizando, eu posso agradecer por ele? Ah, Mara, mas eu tinha colocado lá como meta fazer exercício e não consegui. Tá, mas o que você conseguiu? Não, eu consegui, de repente, estudar mais. Ah, eu consegui, não sei, eu tinha me proposto estudar 100%, me preparar, né, para a faculdade, para concurso, mas eu consegui desenvolver 20%, 10%. Ótimo, então agradeço os 10%.
Aí eu consegui, por exemplo, esse ano, ao invés de ficar com as metas só na cabeça, eu consegui colocá-las no papel. Ótimo, agradeça, porque você já consegue perceber que aquilo que fica na nossa cabeça é igual borboleta, ela voa. E que se você estiver no papel, ao menos você pode retomar. Então agradeça por isso. Agradecer. O que eu quero agradecer, né? Em uma das lives atrás eu falava, foi uma reflexão que eu percebi na minha vida também. Às vezes você conseguiu, e eu percebi por quê? Fazendo avaliação de uma das minhas metas, que é a nível mais de serviço, né, de divulgação do meu trabalho, às vezes a gente fica assim, você consegue 10% daquilo que você havia proposto, mas não consegue 1%. E aí você se lamenta porque não conseguiu 1%. Então, lembra que eu falei da energia? A gente derruba a nossa energia. Então, vamos vibrar pelos 10% que nós conseguimos. Vamos vibrar pelo 1% que nós conseguimos. Afinal de contas, se a minha meta era 10 e eu consegui 1, agora a minha meta vai ser 9. Não vai ser mais 10, né? Então, a gente pensar, antes de começar qualquer meta, o que eu quero agradecer por esse ano que passou? Nossa, todo esse ano nós cuidamos um pouco mais da nossa saúde, né? Em vista da pandemia, em vista às vezes de nós estarmos dentro de casa. Mário, eu não cuidei da minha saúde. Pode ser uma meta para 2022. Ela é importante, afinal de contas nós sabemos que saúde bem cuidada é imunidade alta. Então, o primeiro passo é agradecer por tudo aquilo que você conseguiu realizar, por todas as conquistas, por todos os acontecimentos desse ano. Consegui agradecer. Simplesmente gerar uma energia de gratidão. E depois, então, começar a trabalhar objetivos e metas, né? O que é um objetivo? O objetivo é você se perguntar o que? O que eu quero para minha vida? E aí fica bem mais palpável dividir esses objetivos no como. Então, o que eu quero para minha vida? Dividi-las em 3 áreas: saúde, relacionamento e vamos colocar aqui carreira ou finanças, né? Sabendo que em finanças entra carreira, dinheiro, formação para essa carreira, então entra um monte de coisa. Então você pode colocar finanças ou dinheiro. Objetivo para essas 3 áreas. Então, o que eu quero na área da saúde, o que eu quero na área dos relacionamentos, e relacionamentos também não é só relacionamento amoroso, relacionamento a 2, relacionamento com a minha família, relacionamento no meu trabalho, relacionamento com os meus professores, relacionamento com as pessoas, sei lá, que convivem comigo no dia a dia, que vão no ônibus, as pessoas nos quais eu convivo com elas nas redes sociais. Hoje em dia a gente tem muito amigo virtual e a gente tem uma gama de relacionamento na vida virtual, né? Afinal de contas a gente comenta em posts de Facebook, de Instagram. Então, que tipo de relacionamento eu quero para esse ano, né? E depois como vai ser, então, realizado aquilo que eu quero alcançar na saúde, nos relacionamentos e nas finanças, dividindo isso em 4 trimestres. Então, você divide o seu ano em 4, sendo que esses 4 vão ter 3 meses dentro desse 4. Então, fica uma coisa assim, fica meio confuso, né? Então, eu fiz um caderninho aqui, não sei se dá para ver, para dar exemplo. Então, aqui eu coloquei carreira, vida financeira, e aí dividi os quadrados. Então, 4 partes, né? E aqui em 3 meses cada parte. Então, eu escolho se eu quero começar já agora em dezembro, para realizar essa meta, ou se eu quero começar a partir de janeiro. O que eu coloco dentro disso?
Então, eu vou estabelecendo o que eu quero realizar, por exemplo, na meta da saúde, em janeiro, para mim. Durante o mês todo. Depois, se eu quiser uma coisa mais fácil de visualizar, o que eu quero realizar para minha saúde na primeira semana de janeiro? Que eu tô saindo das festas, né? Que a gente tá voltando para o trabalho. O que eu quero realizar? Na segunda semana de janeiro, na terceira, na quarta semana de janeiro. Então, por exemplo, se a gente coloca aqui, às vezes na saúde eu tô querendo aí perder uns quilos, né? Então, quantos quilos eu quero perder em janeiro? Aí você escolhe quantos quilos eu quero perder no ano. A gente coloca. Então, quanto eu quero perder no ano? No ano, sei lá, eu quero perder 12 quilos, 10 quilos, 20 quilos. Então, eu divido 20 pelo ano todo. Então, cada 4 meses, eu vou renovando a minha meta. Quanto que eu quero perder em janeiro? Nossa, em janeiro, eu quero perder 1 quilo só. Porque eu tô começando, a coisa tá difícil, eu quero perder 1 quilo só. O que eu vou fazer para perder esse quilo só? Em janeiro, como eu já comi muito, em dezembro, né? Nas festas, no ano novo, teve sobremesa, teve um monte de coisa. Eu vou colocar aí que eu vou diminuir o açúcar, né? E olha que diminuir o açúcar das coisas faz a gente perder uns quilinhos, hein? Assim, ó, do nada. Fevereiro, o que eu vou fazer em fevereiro? Fevereiro eu acho que eu já peguei assim o ritmo do ano, tal, já tá. Então o que eu vou fazer? Nossa, em fevereiro eu vou começar a fazer exercício físico. Que exercício que eu vou começar a fazer? Eu vou andar. Eu vou fazer uma caminhada de uns 20 minutos ali no meu bairro mesmo, colocar um tênis, né? O importante é a gente perceber assim. Não dá para começar novos hábitos, nova meta, muito no macro, ou seja, eu vou andar 1h30, 2h30. O teu cérebro não vai querer, ele vai te derrubar. Não dá para diminuir o açúcar você cortando radicalmente. Eu não vou comer nada com açúcar, eu vou simplesmente zerar o meu açúcar. Não dá, né? Um dia você vai comer totalmente sem açúcar, no outro dia você vai se empanturrar de doce. E aí vai ser pior ainda. Então, assim, você toma café com 2 colherinhas de açúcar, começa a diminuir, começa a colocar 1,5. Talvez em janeiro seja 1,5. Talvez em fevereiro seja 1. Talvez lá em março não seja nenhuma, né? Talvez seja meia. Então, vai negociando. O que você pode fazer? Negociar, começar a negociar com você mesmo. Olha, eu tenho essa meta aqui para cumprir. Essa meta, eu quero chegar lá em dezembro com menos 20 quilos. Então, eu sei que eu preciso caminhar para isso, mas caminhar com leveza. Olha, eu sei que em janeiro eu vou pegar bem leve comigo. Vou começar a diminuir o açúcar, tirar meia colherzinha de açúcar. Eu vou começar a fazer uma caminhada e talvez eu ande uns 10 minutos. E aí pode ser que depois de andar 10 minutos, você um dia se motive e comece a andar 15 minutos, né? Talvez quando você chegar em dezembro, você esteja andando aí 1h30, 2 horas por dia. O que é muito? É muito. Ou você tenha escolhido outros exercícios e esteja super bem com isso. O importante é você perceber que você está bem com isso. E outra coisa bem importante de todo esse processo é perceber o quê? Que nesse processo todo não existe o fracasso e não existe o sucesso. Como assim, Mara, não existe o fracasso e o sucesso? Eu coloquei que eu ia andar 20 minutos por dia e, faz uma semana que eu não ando nada. Eu tô lá sentada dentro de casa, assistindo televisão, comendo doce. Então, eu sou uma fracassada. Não, você não é uma fracassada.
Você está tendo informação que tá difícil para você ainda entrar em movimento de exercício. E aí é muito interessante você parar e perguntar assim: o que essa falta de movimento, essa falta de me dar os parabéns hoje porque eu andei 20 minutos, que eu tinha me proposto, ela não está acontecendo. O que isso está querendo me dizer? O que tem lá no fundo que está querendo dizer para mim que está difícil me movimentar? Por que está amoroso para mim? E procurar uma solução. De onde vem isso? Da onde vem toda essa dificuldade que eu tenho dentro de mim de me movimentar? Por que eu quero mais saúde, mas eu não quero pagar o preço para ter mais saúde, né? Pagar o preço aqui não é só ir pagar um personal, uma academia, um nutricionista, não é isso, que faz parte também do processo, tá? Mas antes disso vem aquele assim, eu estou disposta a me colocar em movimento. E esse me colocar em movimento é algo que só eu posso fazer. Nenhum personal faz por mim, nenhum dono de academia, nenhum nutricionista faz por mim. É eu que tenho que estar disposta a escolher alimentos mais saudáveis para me alimentar. Eu que tenho que estar disposta a fazer os 20 minutos de caminhada, os 10 minutos de caminhada. Sou eu. Então, eu que estou pagando esse preço. Por que eu não quero pagar esse preço? Né? Por que eu não estou querendo mudar em movimento? O que é o movimento para mim, para minha vida? Então, se questionar, né? O porquê isso está sendo difícil para minha vida? Foi um dos questionamentos que eu me fiz. Poxa, se eu não quero ter tais doenças me acompanhando, por que eu não estou indo atrás da busca de resultados? Então, saber. Às vezes é uma coisa simples, às vezes são crenças que estão lá por trás que precisam ser trabalhadas e a gente precisa se renovar. Então, saber, não existe o fracasso e não existe o sucesso. O sucesso é o quê? Eu consegui cumprir aquilo que eu pus no papel. Pronto, beleza. Estava estabelecido isso, eu consegui fazer isso. O fracasso é o quê? Eu não estou dando conta. E eu preciso olhar por que eu não estou dando conta. Sem me criticar, sem me jogar para baixo, sem me achar, né, uma fracassada. Não. Saber que o meu corpo está me dando aquela informação. Você não está dando conta. Por que não está dando conta? O que tem por trás desse não dar conta? Isso é importante rever, né? Será que, por exemplo, não consigo andar nem 20 minutos de caminhada? Por quê? O que tem por trás disso? Tem algum problema ósseo? Tem algum problema de desmotivação? Será que o jeito que eu estou me propondo de caminhar está correto? Será que eu posso? Talvez não seja o caminhar, talvez, não sei, praticar uma dança, um outro esporte que seja mais agradável para mim do que a caminhada. Talvez andar de bicicleta, não sei. Será que é esse mesmo caminho? Será que se eu pegar uma outra coisa não fica mais leve? Se perguntar o que fica mais leve e me motiva, né, a chegar perto da minha meta. Então, isso é importante, né, a gente buscar aquilo que fica mais leve e que nos leva para essa meta, que nos ajuda a cumprir essa meta. Não de uma forma que nós tenhamos que pegar o chicote para nós mesmos, ou que nós sejamos obrigadas. Ninguém obriga ninguém a não comer o açúcar, né? Ou a comer moderadamente. Não, eu retenho que para mim isso daqui está sendo suficiente. Não, eu retenho que para mim tudo bem. Então, parar e se perguntar, como pode ser mais leve? O que eu preciso mudar para poder fazer com que a minha vida seja mais leve, que eu tenha mais força de ação, para que eu possa realizar as metas que eu me propus no começo do ano. E que se lembrar que essas metas que eu me propus lá no começo do ano são aquelas que eu retenho importante para mudar de vida.
para realizar os meus sonhos, para estar bem comigo mesmo, bem com o outro, bem financeiramente, né? É muito importante isso. Às vezes eu não consigo mudar uma meta financeira, por quê? Porque eu não consigo abrir mão de algumas coisas. E por que eu não consigo abrir mão? Então, buscando sempre a raiz disso, né? Para finalizar essa live, eu quero fazer uma proposta para vocês. Eu quero gostaria de convidar vocês para fazer parte de um grupo, né? Um grupo de cumprimento de metas, para que vocês pudessem participar de todo esse processo, que foi o meu processo, que vocês pudessem fazer esse processo com o meu acompanhamento. Como funcionaria esse grupo? Esse grupo seria um grupo de WhatsApp, onde a gente receberia algumas motivações, nem todos os dias, não seria aquele grupo, sabe aquele grupo que enche o nosso celular de coisas? Não. Mas seria um grupo principalmente para a gente trocar algumas partilhas e para dar continuidade, porque a partir de hoje eu pretendo fazer uma série de lives falando a respeito de como esses hábitos podem ser cada vez mais leves e como eles podem não só ser leves, mas como intensificar esses pequenos hábitos na minha vida. Então, é essa proposta e esse convite que eu quero fazer para vocês. Então, quem aceitar o convite, né, e quiser também, de repente, tiver mais gente que gostaria de fazer parte, o grupo é gratuito, né? A proposta seria de nós passarmos 77 dias trabalhando as nossas metas, trabalhando os nossos hábitos, colocando em prática metas nessas 3 áreas. Mara, qual vai ser a meta que você vai dar para mim? Nenhuma. Eu não vou dar nenhuma meta. É você que vai buscar, que vai se estabelecer qual meta que você quer viver para esse ano. Para colocar para depois de 77 dias, então a gente começando, né, semana que vem, quando for mais ou menos lá finalzinho de fevereiro, março, por aí, a gente tá com um progresso, trazendo um progresso novo para nossa vida, né? Com lives semanais, algumas trocas no grupo de WhatsApp. Para que serve o grupo de WhatsApp? Para a gente se motivar e também para a gente lembrar que tem as lives, né? Porque muitas vezes as pessoas não se lembram. Eu vou deixar gravadas as lives ali também no grupo, compartilhar. Então, isso é importante. É o convite que eu quero fazer para vocês e é o convite que depois, mais tarde, eu vou lançar também na internet para aquelas pessoas que se interessarem. Então, eu gostaria que vocês pensassem nessa proposta e depois me mandassem no direct, quem tem meu WhatsApp, me mandasse também no WhatsApp se aceita participar do grupo. E aí, semana que vem, eu já vou começar com essa série de lives, né? E no grupo talvez tenha algum desafio, algumas coisas, né? Pra gente já ir se motivando, tá certo? Então, eu gostaria de agradecer hoje, né? Pela presença de vocês que me acompanharam. Desejar uma semana muito abençoada para cada um, né? Boas preparações, se cerquem da energia da gratidão, né? Façam essa energia girar muito agora em dezembro, né? Porque é uma energia muito poderosa. Ela consegue ser um alicerce de impulso para todas as nossas áreas da vida, certo? Uma boa noite, uma ótima semana para vocês. E se tiverem interesse do grupo, eu aguardo ali um ok de vocês no direct, tanto de vocês que estão aqui me ouvindo, quanto aqueles que vão depois ouvir a live gravada. Um forte abraço.